Você já se sentiu tão cansado, tão esgotado pelas lutas da vida, que começou a se perguntar se Deus ainda está com você. Às vezes, o fardo é tão pesado que parece não haver mais forças para continuar. As orações parecem ecoar no vazio e o coração se enche de dúvidas silenciosas. É nesses momentos que precisamos de uma verdade sólida, uma âncora inabalável capaz de nos sustentar quando as tempestades ameaçam destruir tudo. Essa verdade está em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que declaração poderosa! Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não deixa espaço para dúvidas ou exceções. Ele está absolutamente convencido de que nada, absolutamente nada, pode nos afastar do amor de Deus. Nem a vida com suas dores, nem a morte com seu mistério, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Nenhuma força visível ou invisível pode romper o vínculo que o amor de Cristo estabeleceu com você. E, no entanto, como nos esquecemos disso tão facilmente? Quando somos rejeitados, quando somos feridos, quando o mundo parece frio e distante, o inimigo sussurra que fomos abandonados. Mas a palavra de Deus é eterna e verdadeira. Nada pode nos separar do seu amor. Há dias em que o coração chora e o céu parece fechado. Dias em que oramos, clamamos, e tudo o que ouvimos é o eco do nosso próprio desespero. São nesses momentos de silêncio que a fé é verdadeiramente provada. Quando o sofrimento pesa, quando as lágrimas parecem não cessar, surge a dúvida. Será que Deus ainda está me ouvindo? Mas escute bem, o silêncio de Deus não é ausência, é propósito. Ele não nos abandona, nem por um instante. Mesmo quando você não sente, Ele está agindo. Mesmo quando não vê saída, Ele está abrindo caminhos invisíveis. Os sentimentos mudam, mas os fatos espirituais permanecem, e o fato é este: o amor de Deus por você é inabalável. Em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, a palavra nos lembra: por causa do grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo nos vales mais sombrios, as misericórdias de Deus se renovam sobre você. Quando seu coração se quebra, o dele continua cheio de compaixão. Quando você se sente esquecido, ele sussurra: eu estou aqui. A fidelidade do Senhor não depende das circunstâncias, mas da natureza dele, e o nosso Deus é eternamente fiel. Então, ainda que as respostas não cheguem, descanse. Mesmo no silêncio, Ele está trabalhando para o seu bem. Há um tipo de amor que não apenas nos resgata, mas nos acolhe como parte da família. Um amor que não olha para o passado, que não exige perfeição, que não impõe condições. Esse é o amor de Deus. Ele não apenas perdoou nossos pecados, Ele nos adotou como seus filhos. João capítulo 1, versículo 12, declara: mas a todos quantos o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você entende o peso dessa promessa? Isso significa que você não é mais um estranho, não é um pária, não é alguém esquecido nos cantos da existência. Você é filho, você pertence. O Deus que criou os céus e a terra te chama pelo nome e te envolve num amor que não pode ser desfeito. E quando essa verdade se torna real no coração, algo muda dentro de nós. O medo começa a perder força. A culpa deixa de ter domínio. A vergonha cede lugar à graça. Porque um filho amado sabe que pode correr para os braços do pai, mesmo depois de ter caído. E esse pai nunca se cansa de perdoar. Nunca se cansa de recomeçar conosco. Seu amor não é passageiro, é eterno, constante e firme como rocha. Então, quando o mundo tentar te convencer de que você é indigno, lembre-se, você é filho de Deus e nada pode mudar isso. Uma das maiores verdades da fé é esta: Deus não mente. Ele não promete e depois muda de ideia. Ele não diz algo hoje para voltar atrás amanhã. Tudo que sai da boca de Deus é eterno, firme e imutável. Em Números capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Se ele declarou que nada pode separar do seu amor, então essa palavra é definitiva. Nenhuma falha sua, nenhum erro do passado, nenhuma fraqueza presente pode mudar aquilo que Deus decidiu em amor. Mas, muitas vezes, o que nos enfraquece é a dúvida. Quando o medo entra, quando a descrença se infiltra, quando deixamos as circunstâncias gritarem mais alto do que a voz de Deus, é aí que perdemos a paz que Ele já nos deu. A incredulidade é um ladrão silencioso. Ela rouba a alegria, a confiança e o descanso da alma. Mas quando escolhemos confiar, quando decidimos permanecer firmes na palavra, encontramos força para seguir mesmo em meio ao caos. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz: Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sim, Ele é fiel. Mesmo quando você vacila, Ele permanece constante. Mesmo quando você se sente longe, Ele continua perto. Mesmo quando você duvida, o amor dele continua o mesmo. Por isso, escolha confiar. Não porque a vida esteja fácil, mas porque Deus é verdadeiro. Uma das verdades mais libertadoras da fé é saber que Deus nos conhece completamente e ainda assim nos ama. Nada está oculto diante dele. Nenhum pensamento, nenhuma fraqueza, nenhum pecado, nenhuma ferida escapa ao seu olhar. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, a palavra diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso poderia nos assustar, mas, na verdade, é a nossa maior fonte de consolo. Porque na presença de Deus, mesmo sendo totalmente conhecidos, somos completamente aceitos. Ele não se espanta com o que há em nós. Ele já viu tudo e ainda assim escolheu nos amar. Não há erro que seja grande demais para anulá-lo. Não há segredo que o impeça de se aproximar. O amor de Deus não recua diante das nossas imperfeições. Ele as envolve, cura e transforma. E é na presença dele que encontramos o que o mundo jamais pode oferecer: liberdade, paz para o coração, descanso para a alma cansada e alegria que não depende das circunstâncias. O salmista declara no Salmo 16, versículo 11: Na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. Enquanto o mundo promete felicidade em coisas passageiras, Deus nos convida a um gozo completo, aquele que nasce da comunhão com Ele. Por isso, não fuja da presença de Deus. É nela que você será curado, renovado e restaurado. Meu irmão, minha irmã, há algo que o mundo jamais poderá substituir: a presença de Deus. Nela há força, cura e direção. Fora dela, tudo se torna vazio, passageiro e sem propósito. Muitos buscam respostas em pessoas, em conquistas, em reconhecimento. Mas a verdadeira renovação acontece quando o coração volta para o Senhor. Ele é o único capaz de preencher o que está faltando, de curar o que está ferido e de restaurar o que foi quebrado. O salmista declara no Salmo 27, versículo 4: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja que Davi, um homem cercado de batalhas e responsabilidades, reconhecia o que mais importava. Ele não pediu riquezas, nem vitórias, nem poder. Pediu apenas a presença de Deus, porque sabia que, quando a presença dele está conosco, tudo o mais se alinha. Na presença do Senhor, o medo perde força, a tristeza se dissipa, a fé se renova, e até aquilo que parecia impossível começa a se mover. Por isso, se você tem se sentido cansado, ansioso ou sem direção, desligue-se por um instante das vozes do mundo e entre na presença do Pai. Fale com Ele. Abra o coração. Às vezes, a transformação que você tanto busca não está em uma nova resposta, mas em um novo encontro com Deus. É nesse lugar sagrado de comunhão que a alma encontra descanso e o espírito se enche de esperança.